Uma jovem de 14 anos que estava com a mão machucada, que vai à casa da avó para o tio ajustar a tala que estava na mão dela. No meio do caminho, ela some. Uma testemunha afirma que ela entrou num carro preto, o famoso carro preto. Ela foi encontrada uma semana depois morta. Mas a polícia poderia ter encontrado essa jovem viva? Essa é a grande pergunta. Sejam bem-vindos, eu sou Gigi Barreto. Dá o like nesse vídeo, te inscreve no canal e me marca lá na outra rede social, porque além de ajudar esse canal, aqui tem muita investigação, perícia criminal e mistérios. Mas antes do caso, eu tenho uma dica deliciosa, tá? Porque eu usei já, estou usando muito e eu quero compartilhar com a minha comunidade. Amo tudo que me faça economizar, mas sem me privar do que eu gosto, tá? Amo bons restaurantes, mas eu também sei que ir muitas vezes pesa no orçamento. Por isso, eu tenho o Prime Gourmet, que é um aplicativo onde tem vouchers de vários excelentes restaurantes. Esses vouchers dão direito a um segundo prato do mesmo ou menor valor que o primeiro, tá? Então, ó, tu pode convidar a tua mãe, tua irmã, teu amigo, namorado, uma companhia. Ou você ser a companhia e não pagar. Olha só. E o melhor, não é só em Manaus não, tá? Tem em Manaus, mas tem no Brasil inteiro. O Prime Gourmet pode ser adquirido em quase todos os estados. É só baixar o aplicativo. Eu vou deixar o link nos comentários fixado junto com o meu cupom, tá? De desconto. E aí você vê aí na sua cidade. O meu cupom é GIGIPRIME, tudo maiúsculo, tá? E dá 10% de desconto na assinatura. Vá viver bem e me marca, tá? Agora, vamos ao caso. A personagem principal é Nathalie Oliveira, de 14 anos. Outro personagem, que é o autor, só vem a ser descoberto quase uma semana depois, mas ele estava sempre ali perto, tá? Os demais personagens que aparecem são as testemunhas oculares e familiares. Então já tem uma dica sobre o autor, né? A vítima, como eu já falei, Nathalie Oliveira, tinha 14 anos. Era uma garota linda. Gente, olha essa foto dessa menina. Ela chama muita atenção, isso é um fato. Ela morava com a família no bairro Jardim das Esmeraldas, em Três Pontas, Minas Gerais. Nas reportagens, a mãe, se eu não me engano o nome dela é Tainá, me corrijam se eu estiver errado, tá? Fala que ela não era de sair de casa, muito menos sem avisar. Ela não era de usar redes sociais. Era uma menina que vivia em casa. E no dia do desaparecimento, no dia 11 de agosto, agora de 2023, a mãe de Nathalie foi ao supermercado à noite com duas irmãs dela, né, da mãe, tias de Nathalie, e uma sobrinha de 11 anos, prima da Nathalie. Elas foram de Uber e o motorista era o cunhado de Tainá, mãe de Nathalie. Então, assim, meio que um tio postiço da Nathalie, né, casado com a tia dela, irmã da mãe. Nathalie ficou com a priminha de 6 anos para cuidar dela e fazer o jantar. Só que Nathalie saiu de casa em torno de 8 horas da noite. E ela disse que ia até a casa da avó Ângela, mãe da mãe dela, para que o tio ajustasse a tala que ela estava usando ali no dedo que estava quebrado. Ela quebrou jogando queimado. A casa da avó era praticamente ao lado, 10 metros, coisa assim, de 1 minuto a pé. Ela saiu com as roupas que estavam em casa. Calça jeans, blusa de frio, preta e chinelo. A mãe, quando chegou, não encontrou Nathalie. Não encontrou em casa. Procurou ela na rua e não encontrou, nem na casa da avó dela. A mãe, então, acionou a polícia. A civil, né? E a polícia começou as buscas no sábado, dia 12. Já é de praxe a polícia nunca começar as buscas dentro da própria casa. Ou entre os familiares, né? Na minha lógica, deveria ser de dentro para fora, de dentro do núcleo familiar para fora, e um fora de casa dos lugares que ela costumava ir para lugares que ela não costumava ir, entendeu? Ou que ela disse que iria, né? Mas a lógica da polícia brasileira não é essa. Formou-se uma equipe com policiais civis, militares e corpo de bombeiros para dar início a buscas em outros locais. A polícia coletou depoimentos de vizinhos que estavam na rua naquele momento que ela foi à casa da avó. Uns desses vizinhos que estavam jogando truco, né, cartas ali, disseram que ela subiu
e desceu a rua sem entrar na casa da avó. Uma outra testemunha afirmou que Nathalie entrou num carro preto. Gente, sempre é um carro preto, né? Quando eu ouço assim carro preto, eu sempre acho que é coisa da fantasia, mas pode ser que não, né? Mas eu espero que essa tenha sido uma informação real, tá? E é fácil descobrir se é verdade ou não. Imagens de câmeras de segurança. Essa deveria ser uma das primeiras ações investigativas policiais. Claro, junto ali com a perícia nas duas casas, na casa de Nathalie e na casa da avó. Não sabemos se isso aconteceu. É torcer para que tenha acontecido, tá? Agora, vamos analisar algo aqui. A mãe de Nathalie disse que ela não é de sumir, sair de casa sem avisar. Ela é caseira. Se essa moça entrou num carro, realmente, como a testemunha disse, é porque ela conhecia muito bem a pessoa. Essa pessoa certamente era do convívio dela. A polícia ela seguiu com as investigações lá e localizou o celular dela em um cafezal próximo à casa de Nathalie. Por isso, a polícia decidiu usar o domingo, dia 3, cães farejadores para busca por terra e drones para buscas aéreas, nessas áreas aí do cafezal e de matas próximas ali da casa da Nathalie. Não deu em nada, gente. E por causa dessa informação dela ter entrado num carro, a polícia começou a fazer buscas na cidade vizinha, Varginha, em vez de buscar imagens de segurança e analisarem logo, né? Enfim, a polícia parece que coletou, né, as imagens das câmeras depois, né? E não sei por que demoraram tanto. Quantas pessoas poderiam ser encontradas vivas se a polícia fizesse isso logo de cara? Eu juro, eu não consigo entender. Com essas imagens em mãos, a polícia chegou a um suspeito, a pessoa que estava dirigindo o carro que Nathalie entrou. Mas a verdade é que não foi só por conta das imagens, não. Primeiro, teve uma desses depoimentos aí que começou a se contradizer. E eu acredito que alguém também tenha visto, tá? E aí, o cunhado da mãe dela, um tio postiço dela, passou a ser um suspeito. E aí depois, com as imagens, confirmou que Nathalie entrou no carro desse rapaz. Eu não falei para você que tinha que ser alguém conhecido? Bingo! Um dos cunhados da mãe dela. Ele a levou para o sítio em que ele trabalhava como caseiro, na zona rural entre o município de Três Pontas e a cidade de Nepomuceno. Ele disse que teria tentado abusar sexualmente da menina e a teria matado. E em seguida teria enterrado o corpo. E isso teria sido coisa de 1 quilômetro de distância do sítio onde ele trabalhava. No dia 18 de agosto, por conta dessa confissão, né? Na sexta-feira, a polícia foi até o sítio para fazer buscas e confirmar se o corpo de Nathalie estava lá. O corpo dela foi encontrado à tarde, às 3h30 da tarde, e realmente em cerca de 1 quilômetro da propriedade rural. Ele teria abusado ou não dela? Claro que ele vai dizer que não. Ele devia achar que nunca ninguém ia descobrir a verdade, caso, né, ele tenha cometido esse crime. É que ele não conhece perícia criminal. Até porque, olha, ele começa a negar isso aí porque ele sabe como é que estuprador é tratado dentro da cadeia, tá? Mas aí, como eu falei, ele não contava com a perícia, no caso aí, a necrópsia, que é capaz de dizer se ela sofreu abuso ou não. Até porque não tem muito tempo, dá para ver. O que eu gostaria também era que a necrópsia pudesse informar o tempo de morte. Sabe por quê? Seria bom sabermos quanto tempo essa moça ficou viva, presa nesse sítio, com esse homem aí. Porque aí vem o que eu falei antes. Se a polícia tivesse pego essas imagens logo, ela não poderia ter sido encontrada viva? Essa é uma boa pergunta, Polícia Civil de Minas Gerais. Porque, pelo que eu entendo, as imagens elas só foram coletadas depois que a polícia começou a tê-lo como suspeito, tá? Porque alguém descreveu o carro e ele tinha um carro igual, os depoimentos ali dele contraditórios, tá? Além também do fato dele não ter ficado lá no supermercado com a mãe da Tainá, porque foi ele que levou, ele foi o motorista do Uber que levou a família para o supermercado. Ele usou como desculpa ter que voltar em casa para pegar uma blusa. E aí, nesse momento, é que ele pega a Nathalie e leva ao sítio. E aqui tem algo que eu não consigo entender. A distância da Vila Esmeralda para Nepomuceno
é de uns 49 quilômetros, o que dá uns 46 minutos de carro. Para ir e voltar, mais ou menos 1h30. Se ele consumou o e o homicídio no momento que chegou no sítio, daria uns 15 a 30 minutos, aí o tempo do crime. Quanto tempo a família permaneceu no supermercado? Foi ele mesmo que pegou a família de volta? A probabilidade, se tiver sido ele que pegou a família de volta, tem, né? E aí é que ele não tenha feito isso de imediato, no meu entendimento. Então aqui, foi na mesma noite ou no dia seguinte? Porque ele podia ter ido pegar a família, deixar em casa e com alguma desculpa de trabalho, né, motorista de Uber, ter voltado lá no sítio. Só que aí ele matou em seguida? Ou só abusou e deixou ela trancada? E depois matou quando viu a repercussão? Essas perguntas deveriam ser respondidas, porque além de aumentar as qualificadoras do crime dele, dos crimes, também responde sobre a eficácia da investigação, que não é somente sobre encontrar os corpos já mortos, mas é correr contra o tempo para encontrar as vítimas vivas. As polícias civis brasileiras, elas têm se resumido a encontrar corpos, não mais vítimas vivas. Por isso, infelizmente, esse é mais um caso de desaparecimento com final trágico, que eu não gostaria de estar relatando. Mas fica aí o alerta, ninguém é 100% confiável. Nunca se sabe as verdadeiras intenções de alguém. E que você tenha aprendido que tem que cobrar da polícia algumas atitudes logo de primeira. Você já sabe aqui da importância de coleta de imagens logo de cara e da investigação no núcleo familiar. Então é cobrar das investigações brasileiras. No mais, eu vou me despedindo aqui. Fica aí a reflexão e muitos vídeos da playlist Olhar Pericial para você maratonar. Fica com Deus e eu te aguardo no próximo vídeo. Beijo!